Estamos de volta, agora 8h27, 8 horas 27 minutos, e toda quarta-feira a gente tem aquele comentário tradicional do Dr. Nelson Egon Geiger. E hoje é um dia bastante especial para o senhor, né, Dr. Nelson? Bom dia. Bom dia, doutor Eduardo, bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Pois o dia 4 de dezembro de 1961, 4 de dezembro é quarta-feira que vem, portanto, exato daqui a uma semana. Foi o dia em que eu aportei em Camaquã. 4 de dezembro. Era uma segunda-feira ensolarada, quente. Naquela época os problemas climáticos não estavam desajustados tanto como estão hoje. Então funcionava melhor, era um dia quentíssimo. A estação rodoviária era aqui do lado, quase. Do lado onde é o Clube Camaquense. Estação rodoviária do seu Pedro Peters, concessionário. Do lado tinha uma farmácia e o Clube Camaquense ainda incipiente, porque a construção estava sendo feita, presidida e dirigida pelo fabuloso ex-prefeito Alcides Francisco Dias. Mas naquela época, até o Camaquense ali, aquela entrada estava com tijolos, isso e aquilo, não estava ainda em funcionamento total. Primeiro funcionamento forte do Clube Camaquense foi no Carnaval de 1962, portanto, alguns meses depois, fevereiro ou março de 62, início de março, eu acho, que estavam ajeitando ali, foi quando houve o primeiro grande andamento do Clube Camaquense. Mas a estação rodoviária, volto a dizer, era ali. Do outro lado, aqui na frente, na praça onde é a prefeitura, havia uma obra que exatamente era esse prédio que está aí, da prefeitura, também sendo efetuado na ocasião sob batuta do então prefeito Alcides Francisco Dias. E do lado um outro prédio, que aí então feito por determinação federal, que ajustaria os Correios e Telégrafos, que nessa época eram lá em cima na Praça Coronel Silvio Luiz, do lado de lá, próximo onde é a Câmara de Vereadores hoje e a casa do Tessman ali. Entre aquelas duas partes havia uma série de casinhas velhas, uma das quais era o Correio, porque o Correio depois veio para cá, mas também estava em construção. Isso fazem 63 anos. Camaquã era uma cidadezinha, era uma vila, o calçamento era só aqui no centro. A Avenida Olavo Moraes, sim, ela estava toda calçada, mas desde o portão, desde aquela parte lá embaixo, junto com a Capitão Adolfo Castro, e ia até a igreja. Terminava lá, onde é hoje a Câmara de Vereadores, e lá era a prefeitura, na esquina era a prefeitura de Camaquã. E o resto o calçamento era aqui na volta, ia até a Luiza Maranich, em parte, não chegava aí até a Walter Quez, do lado de cá ia até a Bento Gonçalves, parte da Bento Gonçalves tinha só uma quadra calçada, Camaquã era uma pequena vila, 63 anos. Então, este é um assunto que, para mim, em razão, inclusive, da grande deferência que eu agradeço da Câmara de Vereadores, me concedendo um título, porque eu não sou camaquense de nascimento, né? É um dia especial, eu realmente agradeço. Aqui eu cheguei jovem, eu cheguei menor de idade, porque o Código Civil da época, a maioridade era 21, eu tinha 19, que passei a ser maior pela posse no cargo, que era uma das previsões de emancipação do Código Velho. Maior de 18, menor de 21, se emancipava com o casamento ou com a posse em concurso público. E eu estava tomando posse naquele dia, 4 de dezembro de 61, em um cargo
por concurso público, que era funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era onde é a farmácia Panvel, hoje. A Panvel ali do centro, de frente à praça. E tínhamos 21 funcionários, eu fui o 22º, naquela época que assumiu na agência. Fui recebido na segunda-feira de manhã, saí cedo de Porto Alegre para cá, ônibus naquela época 2 horas de viagem, desembarquei, e há um episódio muito interessante, até vou mencionar hoje, lá na solenidade, que me vinculou como primeiro amigo meu, primeiro conhecido meu, camaquense, foi o José Carlos Pires, que até hoje está aí atuando em Brasília, volta e meia anda por aqui, participa de algumas programações também por rádio, foi assessor muito tempo do deputado Mendes Ribeiro Filho, já falecido. Então o José Carlos Pires estava ali esperando um amigo dele que chegou no ônibus comigo e que eu conversava com ele num banco do ônibus, e me deram uma carona. Então aquele foi o primeiro dia meu em Camaquã. Lá se vão esse tempo todo, com a ideia de chegar aqui, ficar o tempo necessário e obrigatório do concurso público, que era 2 anos, sem remoção, para depois retornar à capital, da onde eu vim, para Porto Alegre, até por causa da Faculdade de Direito, que começaria em março de 62. Mas coisas da vida, coisas do destino, coisas traçadas por Deus, que estão alheias ao que a gente quer, acabei ficando, namorando, ficando por aqui, foi indo, 2 anos depois casei. Aí no banco, havendo acesso a cargos mais importantes, também é interessante, porque o salário naquela época era por cargos e por posições no quadro de carreiras, se ganhava mais. Se fosse por uma cidade grande como Porto Alegre, não teria cargo algum, porque lá tinha funcionários muito mais antigos. Então a gente foi ficando, e aí lá se vão. Incrível que pareça, 63 anos permanentes aqui. Todos os meus filhos nasceram em Camaquã, todos os 4. Do primeiro casamento, a esposa faleceu, fiquei viúvo, estou no segundo casamento. Tanto aquela como a atual, a Inês, também camaquense. A despeito de, numa determinada época, por uma questão política partidária, eu era presidente do diretório municipal do PMDB, fundado em 79, e o Odacir Klein, deputado federal Odacir Klein, na época não era deputado, não me lembro bem. Na época, não sei se ele ainda era o deputado federal ou ele tinha concorrido a algum cargo e ficado fora. O Odacir Klein foi designado diretor do Banco do Brasil, no advento do governo Tancredo Neves, que passou a ser do José Sarney, em razão do falecimento de Tancredo, em 21 de abril de 1985, e de ter assumido o governo, então, o vice, enquanto Tancredo estava doente, em 15 de março de 85, o José Sarney. E o Odacir Klein estava no grupo do PMDB, naquela época, designado diretor do Banco do Brasil, e ele era o presidente do diretório regional rio-grandense, do diretório estadual do PMDB. Tínhamos uma relação muito grande, em razão partidária, e ele, sabendo que eu era funcionário do banco, disse: eu estou indo lá para esse cargo, quero que tu vá junto. Não vou fazer carreira em Camaquã, carreira política, isso, aquilo, não vou. Não, eu quero que tu vá junto. E acabou me convencendo, e eu tive um período lá com ele. Mas, tirado esse período, do qual eu sequer aluguei a residência ficou a mesma, nenhum móvel ficou tirado, nenhum móvel foi vendido, nada, a residência ficou fechada, e eu tive um tempo fora em Brasília, que se encerrou depois em Cachoeirinha, como gerente de Cachoeirinha, do Banco do Brasil. Mas, tirando esse período que foi pequeno, foram um pouco mais de 3 anos, eu nunca saí de Camaquã. E, aliás, mantive os vínculos aqui, mesmo nesse período. Mantive os vínculos das sociedades que participava,
das coisas que participava, vinculados a Camaquã, título eleitoral, tudo. E acabou que passou, doutor Eduardo, passaram-se 63 anos. E hoje, por liberalidade da Câmara de Vereadores, volto a agradecer, proposição do meu ilustre companheiro de partido, meu amigo Vinícius Araújo, a um título que me torna camaquense. Então, embora não seja camaquense de nascimento, tenha sido camaquense apenas por opção, agora me torno camaquense por um título da Câmara de Vereadores, que eu agradeço muito. E hoje de noite, na solenidade, evidentemente eu vou mencionar esses fatos, que o que ocorreu é que foi dia 4 de dezembro, então a data que eu completo o período aqui em Camaquã será na quarta-feira que vem, mas a solenidade é hoje, então por isso mencionei hoje o fato. Encerrando a nossa participação aqui, voltarei sempre com aqueles assuntos prioritários da política, que a política está na minha alma. Eu me lembro de uma entrevista concedida pelo bravo Ulisses Guimarães para a grande jornalista Marília Gabriela, em que ela perguntou: por que o senhor gosta tanto de política? Doutor Ulisses Guimarães chamavam doutor Ulisses. E ele diz: política, Maria Gabriela, política é como cachaça. A gente toma, vicia, depois não abandona mais. Não, eu não tomo cachaça, mais há muito tempo, mas, de qualquer forma, a política ela é empolgante. E mais do que isso, ela é importante. As pessoas têm que entender que nós somos um zoom político, como diziam os gregos, há 1000 anos antes de Cristo, portanto, há 3000 anos atrás, e nós temos que participar da política, porque é através da nossa participação que existe o Estado e a nação e o território. O que é um país? O país é composto pelo Estado, quer dizer, governo, a nação, que é o povo, e o território. Então, esta é a nossa obrigação política partidária. E eu voltarei sempre com o beneplácito do doutor Eduardo, aqui, do nosso grande portal, em falar em política. Encerro dizendo que eu nunca vi muita coisa no Brasil, vi o suicídio, vi os fatos, não estava perto, claro que não, naquela época eu morava em Rio Grande, o suicídio de Getúlio Vargas, os problemas que houveram depois com o vice Café Filho, que assumiu e que foi afastado, época em que estava em fase escolar ainda. Assisti comício do Getúlio Vargas em 50, na Praça Tamandaré. Depois se viu o problema da legalidade, primeiro impedimento do João Goulart, que depois assumiu através de uma negociação feita pelo grande mineiro Tancredo Neves, que era um homem de muita facilidade de tramitar na política, de consolidar acordos, que foi o parlamentarismo, para permitir a assunção de Jango, o parlamentarismo, que durou 1 ano e pouco no Brasil, boa época administrativa, eu sou parlamentarista convicto, pena que isso não continuou. Depois houve, de novo, o retorno ao presidencialismo através de um plebiscito, depois Jango foi deposto, em 64, pelo movimento militar, o governo militar, todo esse período, mas em todas essas épocas do Brasil, nunca se viu, senhoras, senhores e jovens que estão nos assistindo, nunca se viu tanta movimentação política patética, completamente fora dos quadros. Movimentações e intervenções e interações entre os 3 poderes que não é previsto na Constituição, intervenção de um poder no outro que não é previsto na Constituição. Aliás, a Constituição começa a dizer que os poderes são os 3 poderes são separados, estanques e respeitáveis entre si, mas nunca se viu tanto como está se vendo hoje. É um absurdo as notícias. Quem assistiu aqueles 2 filmes feitos, Polícia Federal, a Lei Acima de Tudo,
viu o que era a Polícia Federal há alguns anos atrás no Brasil e o que a Polícia Federal fazia. Hoje, infelizmente, esses inquéritos mal feitos, inventando crime onde não há, reunião para conversar sobre alguma movimentação, em nenhum lugar do mundo é crime, nem na legislação brasileira, nem no Código Penal, nem na Constituição, nem em lugar nenhum, inventaram o que é crime. Nunca se viu tanta perseguição, porque, lamentavelmente, por problemas que eu não vou comentar hoje aqui e agora, um ex-presidente esteve preso e parece que isso há uma vindita pessoal para fazerem um outro ser preso. Um ex-presidente que quase quebrou o país, que deixou sucessora que quebrou o país, com um outro que deixou o país bem, mas são problemas para comentar numa outra ocasião. Hoje, para mim, é um dia solene, que eu agradeço mais uma vez à classe política camaquense, aos meus bravos companheiros de partido, dos outros partidos também, e lá, encerrando agora e aqui, vou falar, evidentemente, vou mencionar todos os períodos políticos partidários que tivemos em Camaquã nesse período. E nunca houve, nenhuma vez, nunca houve animosidade. Houve sim divergência política. Jamais houve ódio ou coisa parecida como existe hoje no Brasil e em outros lugares. A política antes era muito mais serena, muito mais importante, muito mais interessante e mais dirigida de acordo com a Constituição. Hoje a política está num caos. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger.